Laís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Agatha para Sempre. Eu tive a oportunidade de assistir aos 2 primeiros episódios na pré-estreia que a Disney fez aqui em São Paulo, que são os mesmos 2 episódios que estreiam nessa quarta-feira, dia 18, às 22 horas. Diferente do que a gente estava acostumado, que chegava na quarta-feira já estava ali, né, no streaming. Agora tem o horário, né, das 22 horas semanalmente às quartas-feiras para Agatha para Sempre. E aí a série vão ter ao todo 9 episódios, mas são episódios de 30 minutos, bem curtinho, bem como era a WandaVision que a gente amava. E nesse vídeo aqui eu vou falar sem spoilers inicialmente, até porque a série não estreou, mas no final, como já tá no dia da estreia, eu vou sinalizar vocês um spoilerzinho que eu quero falar pra gente discutir, né, logo após vocês assistirem aí a série. É mais uma mini teoria pra gente voltar com as piras que nem era em WandaVision. E lógico, eu vou falar quais que eram as minhas expectativas pra vocês entenderem o que eu tava esperando pra série aí da Agatha. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber a notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E quem sabe, né, quando terminar a série, eu não volto aqui um vídeo com spoilers pra gente discutir, porque parece que promete. Bom, gente, o que a gente acompanha aqui na série? A série, ela se situa 3 anos depois dos eventos de WandaVision, em que a gente vê a Agatha se libertando do feitiço que a feiticeira Scarlet fez ali nela, do qual ela também percebe que tá sem os seus poderes. Mas ela acaba tendo uma ajuda inusitada aí do Tim, este personagem que eu quero falar dele um pouquinho mais na minha parte com spoilers aqui do vídeo, porque de resto super dá pra falar abertamente sem spoilers. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a minha expectativa pra série, porque eu acho que isso vocês conseguem entender também como que eu fui assistir, principalmente agora que a Marvel tá tão em baixa, né, e as últimas séries, honestamente, elas foram bem lamentáveis. Tiveram algumas que eu honestamente não assisti, outras não finalizei. Entretanto, a Agatha para Sempre eu estava extremamente empolgada para assistir. Eu fui uma pessoa que eu gostei bastante de WandaVision, a gente tinha cobertura semanal aqui no canal, e o que me animou foi ver de novo a Kathryn Hahn, né, revivendo a personagem aí. Ela foi uma das personagens que me cativou e muito lá em WandaVision, e também o elenco. A gente tem o Joe Locke como o Tim e também a Aubrey Plaza. E a série, ela também tem essa promessa de ser uma história mais fechada. Apesar que com esses 2 primeiros episódios, eu acho que dá sim pra ter alguns eventos que acabem afetando no futuro da Marvel. Lógico, depois da mudança ali do Kang, né, os direcionamentos foram modificados, mas ainda assim isso me animou, porque principalmente por conta dessa conversa de cinema e séries que a gente viu que não funcionam muito bem quando a gente tem WandaVision como obra e depois o Doutor Estranho com uma repetição de algo que já tinha acontecido na série, foi pra um lado que muita gente não gostou, eu inclusive, principalmente pra Wanda, né? Então essas questões, elas acabaram me animando bastante e eu sabia que ia ser um tom divertido, uma série divertida de assistir. E eu posso dizer que com esses 2 primeiros episódios, as minhas expectativas, elas foram atendidas. Eu acho que ela é uma série muito bem produzida, é muito interessante como eles comunicam com a linguagem de WandaVision, principalmente no primeiro episódio, mas ainda assim a série, ela tem a sua originalidade. Então o humor da série é fenomenal, eu não podia esperar coisa diferente, não só porque é a Marvel, a gente sabe que Marvel sempre tem alívio cômico, mas a Kathryn, ela tem um timing ali pra piada que eu particularmente gosto bastante, então eu sabia que ia ser muito certeiro aqui, principalmente com humor mais sarcástico e afiado, que nem o dela. Mas por outro lado, eu achei que em alguns momentos o humor era muito parecido com Abracadabra, entregando um pouco aqui a idade, mas principalmente quando a gente tem a interação ali com o Coven dela. O Coven dela, gente, é muito engraçado, ele é um Coven meio disfuncional, vamos falar assim. Então a interação delas é interessante de acompanhar e como se forma, né, esse Coven, e por isso que eu senti um pouco desse humor. E é muito legal como eles construíram esse Coven dela, cada uma tem a sua personalidade, tem a sua especialidade. Gosto como eles adentram mais nesse universo de bruxa, além de trazer alguns aspectos de magia que já foram introduzidos, como a presença aí do Darkhold, a presença da magia da Scarlet, e complementa mais ainda com a presença do Tim, ou jovem, né, não sei como que vai pro português, acredito
acredito que jovem. Ou o pet dela, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a série, ela também retrata, né, esse universo de bruxas. Então, tem momentos, sim, que são aterrorizantes. Gente, tem uma cena no segundo episódio que é sinistra, sim. Dá realmente muito medo. Então, eu gostei dessa linguagem da série, como eles trouxeram esses momentos, que é, inclusive, um terror um pouquinho similar ao que a gente já tinha visto lá em Doutor Estranho. Então, eu gostei muito de como eles fizeram a produção da série, resgatando o que a gente tinha gostado em WandaVision, mas trazendo essa originalidade pra Agatha pra sempre. E é interessante porque, assim, o início da série, ela me causou um estranhamento porque eu relativamente tinha esquecido o que tinha acontecido ali no final. Mas a série logo te situa. Na realidade, é até interessante como eles trazem a linguagem, né, desse universo da Agatha dentro dela, presa nesse feitiço, né? E a Catherine, não tenho o que falar, gente. Ela tá simplesmente maravilhosa, além do humor que eu tinha falado, atuação impecável. É muito interessante quando eles fazem algumas transformações dela aí ao longo dos episódios, e principalmente como ela encarna essa persona que a gente viu meio que pouco ali em WandaVision, né? A gente viu mais quando ela foi revelada, que era a Agatha Harkness. E aqui, logo de início, a gente já vê essa personalidade dela. Então, eu não poderia estar mais satisfeita com o trabalho dela aqui. E de poder rever, né, essa personagem, que era uma expectativa que eu tinha. E eu também gostei muito da interação dela com a personagem da Aubrey. E eu espero ver mais dessa dinâmica delas, além do que a gente viu nesses 2 primeiros episódios, que eu acho que vai ser ouro. E aí, gente, vamos entrar aqui na parte de spoilers, tá? Porque eu quero me aprofundar um pouquinho mais pra falar sobre o jovem, o pet, o Tim, porque a série deixa bem claro que ele é um personagem muito mais importante do que realmente aparenta ali. Seria o Mephisto? Vamos voltar às teorias do Olha, mas até faria sentido, mas não me surpreenderia, honestamente, se não fosse os filhos da Wanda, né? Um dos filhos da Wanda. Até porque a gente tem aí essa passagem de 3 anos e a gente não pode esquecer que ele tá se fazendo de bobo, de curioso. Ai, as bruxas gostam muito de vocês, principalmente de você, Agatha, sou super fã. Mas ele conseguiu desfazer um feitiço ali da Wanda. E além disso também, né, todos os momentos em que ele vai falar algo dele, a gente tem aquele mute, né? Então a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe a história dele. E é por isso que eu acredito que ele vem por trás de uma entidade maior que poderia ser sim o Mephisto. Eu falo brincando, mas ao mesmo tempo sério. Mas pelo histórico mesmo dos filhos ali da Wanda, como eles poderiam meio que inserir a história aqui. Isso traria um pouco de futuro pra esse universo na Marvel. Por isso que eu falei, depois desses 2 primeiros episódios, eu não sei até que ponto é tão isolada assim a história. Acho que pode trazer algumas importâncias maiores do que a gente imagina. Mas de qualquer forma, Mephisto ou não, filho da Wanda ou não, ele é sim uma entidade poderosa e esse segredo vai ser guardado até o fim. Mas é isso, pessoal. Eu saí extremamente satisfeita desses 2 primeiros episódios. Tô super curiosa pra assistir o terceiro. Foi uma série que me resgatou aquele sentimento de putz, eu quero ver na semana seguinte. Quando acabou o segundo, eu fiquei, não, eu queria continuar vendo. E pra mim super seria também uma série maratonável, assim. Então foi uma série que eu já tinha uma expectativa positiva, atendeu essa expectativa e me fisgou. Eu tô completamente dentro desse universo, adorei a estética, a produção, a forma que eles construíram e os personagens novos e alguns que tiveram mais destaque, como a Hart. A Hart, inclusive, ela é uma personagem que eu quero ver mais, principalmente do que foi apresentado nesses 2 primeiros episódios aí. Acho que é interessante, mas a Jen também me chamou muita atenção. Ela tem aquela pose de bruxa poderosa. Ah, e foi como eu falei, o Coven, cada uma tem aspectos que são encantadores, então eu também tô muito curiosa pra ver como eles vão desenvolver mais elas e desenvolver elas em grupo também, principalmente depois do final do segundo episódio. Mas deixa você nos comentários qual que é a sua expectativa e depois desses 2 episódios, o que você tá esperando pro futuro da série. E vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!